em todas as vertentes, desde a concepção até a obra, de fato, então eu realmente adoro, foi uma sorte, quase, ter escolhido arquitetura, foi mais ou menos por acaso, mas eu realmente adoro, e eu trabalho hoje numa área mais de desenvolvimento mesmo do projeto, né, até a obra mesmo. Mas eu vou contar um pouquinho, eu vou compartilhar a apresentação aqui. Tá. E a ênfase é justamente essa, né? Eu, quando era aluna, eu sentia muita falta da prática, né? Exatamente. A gente faz os estágios, alguma coisa assim, mas, em geral, a arquitetura é uma faculdade que demanda muitas horas, então você acaba ou bem se dedica, ou bem entra nos estágios um pouquinho depois, enfim. Então, eu tive uma sorte grande de poder, vou falar um pouquinho sobre isso, de poder participar de vários escritórios e incorporadora também, ter algumas leituras, mas são 20 anos, né, de formação, então agora que eu posso dizer que eu tenho uma certa experiência, então eu gostaria de passar um pouquinho, se possível. Com certeza. Vocês estão vendo a apresentação? Estamos vendo, só falta você colocar no modo apresentação mesmo. Tá. Sim. Tá, eu vou desligar minha câmera, Renata, mas eu estou aqui, tá? Eu, na verdade, eu sou um pouco jeca nisso, gente, mas está no modo apresentação? Está. Então tá, é porque eu queria continuar vendo vocês, só isso, tá tudo certo. Eu tô com duas se telas você aqui. quiser o laser, point, aqui do lado esquerdo, no cantinho, tá vendo? Tem uma setinha para lá, uma setinha... Não, pode deixar na apresentação mesmo. Posso. Na apresentação. Aí vai com o mouse lá embaixo, do lado esquerdo. Aqui. Apontador laser, muito bem. Isso, pronto. Tá, deixa eu só ver se eu consigo... Isso, pronto, perfeito. Tá. Bom, bem-vindos, alunos. A gente pensou num tema aqui que eu acho que seria uma coisa muito importante, na minha opinião, que é a transição entre a ideia, né, o croquis, o projeto, a concepção, o conceito, o desejo, a arte, para a realidade, né, a construção de fato. Então, eu cheguei nesse tema, né, do traço à construção, a importância do diálogo entre esses dois mundos. Um pequeno índice, assim, eu vou falar só um pouquinho, bem rápido, tá, não é uma propaganda do escritório, é mais para vocês conhecerem a minha experiência, um pouquinho sobre como funciona a Triptych, que é o escritório que eu coordeno essa área de desenvolvimento, um pouquinho sobre mim, bem rapidamente, depois sobre o processo de projeto mesmo, né, que é justamente essa transição entre o conceito e a realização, alguns exemplos de aplicação desse processo, que a gente pode trocar uma bola, é mais para falar mesmo, as interferências, né, nesse caminho. Aí eu tinha colocado ali uns comentários e questionamentos numa primeira etapa, mas fiquem à vontade para falar a qualquer momento. Depois, alguns estudos de caso, são 3 projetos que eu trouxe aqui, para mostrar um pouco, bem particularmente até de alguns elementos da construção, desde o conceito até a construção, por onde isso tudo passa. Depois a gente pode trocar uma bola no final. Bom, a Triptych é um escritório hoje razoavelmente grande, a gente tem uma equipe de mais ou menos 90 pessoas, entre São Paulo e Paris, a gente tem algumas áreas de atuação, como eu estava dizendo no começo da conversa, hoje a Triptych Brasil está praticamente dominada pelo mercado imobiliário, a gente realmente tem, a maioria dos projetos são para o mercado imobiliário, muitas incorporadoras não são de São Paulo, a maioria delas, inclusive, e a gente conseguiu, na verdade, com muito trabalho, anos de trabalho, entrar num nicho que são incorporadoras que apostam e querem também ter uma arquitetura, além de eficaz e com custo bom e com venda boa, que também seja interessante, tenha um design, tenha um respeito pela arquitetura, pelo local de implantação. Então, claro, não são tudo flores, né? A gente tem uma dificuldade enorme durante o dia com esse tipo de mercado, mas é uma coisa que a gente conseguiu quase se especializar aqui no Brasil.
Tem outras áreas de atuação, hotelaria, interiores, a gente faz também corporativo, são várias divisões mesmo, é um grupo, né, e a gente tem essas divisões, inclusive alguma coisa de incorporação nossa mesmo, pequenos condomínios de casas e tudo mais. Como eu falei, a gente tem aqui uma sede aqui em São Paulo e na França, agora muito provável em Lisboa também. Na verdade, a gente hoje em home office tem pessoas trabalhando no Brasil inteiro e fora, porque cada um voltou para a sua cidade natal e isso, no final, acabou enriquecendo muito também. Alguns prêmios que a gente já... Isso, na verdade, é uma apresentaçãozinha meio padrão do escritório que eu fui incorporando aqui. Originalmente, a Triptych era composta de 4 sócios, infelizmente... nós perdemos a Carol, ela faleceu há pouco tempo, e os outros 3 sócios, justamente era a única brasileira, né, ela se formou com eles na França e vieram para o Brasil abrir a Triptych. A Triptych é um escritório que foi fundado no Brasil e a filial é na França, e hoje em dia a gente tem os 3 sócios franceses, 2 ainda ficam na França, que é o Gui e o Olivier, e o Greg é que cuida aqui do Brasil, né. Temos a nossa equipe de coordenadores e financeiro e tudo mais. E aqui no Brasil, a gente tem mais ou menos essa estrutura. O Sávio, justamente, que foi aluno da Fabiana e da Sheila também, ele também foi aluno da Sheila? Foi orientado da Sheila. Orientado. Que legal. O Pedro foi meu bolsista de iniciação científica na graduação. E depois ele foi meu aluno de mestrado. Que legal. Foi um prazer trabalhar com ele. Eu sou apaixonada pelo Sávio. Assim, a gente chama de Sávio, lá ele é Sávio, não tem o Pedro. Quando eu descobri que era Pedro, eu falei, quem é essa pessoa? Então, ele realmente, na Triptych, a gente tem uma divisão muito clara entre criação e desenvolvimento. A gente vem melhorando muito isso. A Triptych tinha uma fama, né, de só prezar pelo design, né? Estou sendo bem transparente aqui para todo mundo, que acho que é legal ouvir essas histórias, né? E a gente, na verdade, justamente até com a minha entrada há 3 anos, e também com o trabalho do Sávio, a gente se troca muito, a gente se dá muito bem, a gente está conseguindo melhorar um pouco essa dinâmica da passagem da criação para o desenvolvimento, com consciência, com consistência. Então, ele realmente é um gênio da criação, como eu falo, e eu, no final, acabo recebendo as criações incríveis para destrinchar, né? Sempre é a parte mais difícil, né, Renata? Pois é, e o tempo, né, o tempo que o projeto fica em criação é um sexto, mais ou menos, sei lá, uma coisa assim, muito menor do que o tempo que fica em desenvolvimento, né, o contato com o projeto. Eu costumo dizer que, na verdade, a criação, ela está em todos os detalhes, em todas as etapas do processo, né, então, claro, a criação do design, da forma, do visual, do que atrai, do 3D e tal, da composição volumétrica, isso tudo, claro, é mais concentrado na criação. Mas até para manter isso, você tem que criar muito durante o desenvolvimento, né? A criatividade é incessante durante o processo de desenvolvimento. Bom, eu me formei, então, já faz alguns anos, né? Mais ou menos 20, e me formei pelo Mackenzie, fiz mestrado lá também, acho que até um pouco na sequência demais, até estava falando isso, né, Fabiana, com você, gostaria de ter feito um pouquinho mais madura, mas acho que ainda tem tempo, né? E eu tive a oportunidade de realmente participar, de colaborar em escritórios muito legais de arquitetura. Eu comecei, depois de estágios e tal, eu comecei trabalhando no escritório do Pedro Mendes da Rocha, foi um super aprendizado. Nós trabalhamos lá, trabalhei quase que um ano inteiro só no projeto do Museu da Língua Portuguesa, com o Paulo. Foi muito legal, foi um aprendizado enorme. E de lá eu trabalhei na NIT, depois trabalhei no Piratininga, e aí são escritórios super legais, com referência, muito, muito bom. Fui aprendendo bastante, e aí acabou surgindo uma oportunidade de eu trabalhar na Ideias Argos, que é uma incorporadora. Então, foi
transição enorme de papel, né? Você vai exatamente para o outro lado, né, da arquitetura, para um outro lado, né? Tem vários, mas enxergar a arquitetura, o processo projetual, tudo que envolve isso pelo olhar do cliente, né? Ou de quem realiza alguns tipos de projetos de arquitetura. Então, eu passei 4 anos lá, foi muito, muito legal, foi um aprendizado enorme, e eu, depois disso, fiquei também 7 anos com o meu próprio escritório, não foram muitos projetos grandes, mais escolas e reformas e tal, mas também um aprendizado enorme, porque, de novo, você vai para um papel que não é só o do arquiteto, é do administrador, é do compreender que também envolve custo, envolve, né, gastos também, então, essa experiência foi muito rica. E daí, acabei chegando na Triptych, estou lá há 3 anos, era para ser um trabalho temporário, e eu acabei sendo abduzida e estou lá até hoje. Falando um pouco sobre o processo de projeto e de como que eu enxergo isso de uma maneira um pouco mais pragmática, né? Nós temos, de fato, limitações, o cliente geralmente começa pelo cliente, solicitando um projeto, né? Eu gostaria de ter esse terreno, quero fazer tal coisa e tal. Então, primeira coisa, você tem que, obviamente, avaliar todas as limitantes para o projeto, e são muitas, muitas, muitas. A gente acha, só ver o terreno, ver quanto pode construir. Não, são inúmeras, né, condicionantes para que você consiga fazer um projeto mais assertivo. Mais para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre cada uma delas, mas basicamente o que eu sempre falo é entender que a construção, seja ela de uma coberturazinha no quintal da sua casa para cobrir do sol e da chuva um fim de semana, até empreendimentos enormes, por exemplo, um dos que eu vou apresentar de 200 mil metros quadrados, é uma construção, como eu falo, assim, é um ser operante, né? É um complexo de atividades, tem um uso, são pessoas que usam essa edificação, seja ela qual for, tem muitas interferências, é como se fosse um corpo humano também, então eu tenho que, para ele ficar de pé, eu preciso dos ossos, eu preciso de uma irrigação no sistema como um todo, eu preciso de um cérebro para operar, então, não é simplesmente um desenho de arquitetura, que tem todo o valor, obviamente, mas é um conjunto também de disciplinas e de processos e de projetos e de interações para você chegar exatamente na realidade, na construção em si. Então, como a gente costuma dizer, né, tem uma imersão justamente nesses dados, nessas necessidades, depois um design já orientado por todos esses limitantes e por todas as necessidades de projeto ou do cliente, então um desenvolvimento entre um e outro e uma entrega de projeto e depois de obra. Então, não dá para começar aqui sem pensar que você vai acabar aqui, né? Isso que eu acho que é o que me faltou um pouco, que eu falo bastante também, que na faculdade a gente, pelo menos na minha formação, né, claro, eu senti muita falta de entender que quando a gente faz um croquis, a gente faz um projeto, a gente começa a imaginar, a nossa imaginação, claro, vai se aprimorando quando você vai tendo mais experiência, mais conhecimento, e fica mais fácil a hora que você vai pôr alguma coisa no papel, já está embutido tudo isso, óbvio, isso é com o tempo, mas não dá para se você souber que isso tem que estar, ainda que você não saiba o que colocar por enquanto, já é um avanço. Acho que entender que, de novo, quando você está nessa imersão no design, criando, e imaginando, e sonhando, e, puxa vida, tem uma parte tão artística da arquitetura, né, que é maravilhosa, você tem que entender que isso tudo tem que estar lá na frente, realizável, no contexto que essa arquitetura for inserida. Então,
isso aqui é um pouquinho mais do escritório, a gente estuda o terreno, insolação, declividade, limitantes legais, então, qual é realmente o volume total que eu consigo ter nesse terreno, para daí começar a esculpir, enfim, daí inserir o produto, né, que é o objeto do contrato, ou da pesquisa, ou do concurso, ou de que quer que seja, dar forma a essas necessidades, esse escopo, numa volumetria que seja interessante, que atenda normas, que atenda o bem-estar do usuário, que eu acho que isso, graças a Deus, é uma coisa que vem sendo não só usada como regulamentada, né, que a construção, de fato, seja o mais sustentável possível e que, de fato, o usuário tenha conforto dentro dela, é obrigatório, né, muitas coisas agora são obrigatórias, então, não é mais eu faço melhorzinho, não, você tem que fazer, o mínimo que você tem que fazer é que funcione, e, portanto, por isso que é tão importante que, na hora do design, você tenha tudo isso na cabeça, ainda que você não tenha todas as informações, eu sempre falo, informação e conhecimento você vai buscar, mas se você entender o processo, né, que é necessário ir atrás dessas informações, já é um belo caminho. Bom, claro, pesquisa, repertório, entender, estudar coisas que já foram feitas, é fundamental, né, para a gente também evoluir e propor em cima do que já foi feito, estudar o que deu certo, o que não deu certo, entender a arquitetura e todos esses caminhos. Bom, isso é mais nosso aqui. Eu montei, assim, muito rapidamente aqui, bem diagramaticamente, a maneira como eu enxergo os processos de projeto dentro do escritório, aí, de novo, mais especificamente mercado imobiliário, porém, funciona para qualquer tipo de projeto de arquitetura, na minha opinião. Então, a gente tem uma fase de conceito, onde a gente define esse produto, esse objeto, né, juntamente, quase que via de regra, com o cliente, né, a arquitetura é um serviço, né, falando bem pragmaticamente falando, sem romantismo, é um serviço que a gente oferece para a sociedade, para o cliente, para o usuário, para a cidade, enfim, para meio rural, enfim, e de infraestrutura também, né, todas as fábricas, indústrias e tudo, ou seja, está na nossa vida todos os dias, de todas as pessoas, e é operada lá na frente por pessoas. Então, a gente tem essa fase de conceito, de produto, onde tudo aquilo está embutido, você tem que, enfim, considerar todas as limitantes, tudo aquilo que eu já disse, e aí você entra, então, numa fase de desenvolvimento do projeto de arquitetura, que é a disciplina mãe, porém, é uma família enorme, e é uma família que não funciona sem estarem todos juntos, integrados e harmonizados, né? Não, simplesmente não funciona. A gente tem, então, as disciplinas complementares, que são inúmeras, né? Primariamente na estrutura, tenho que deixar a construção de pé, e o alimento desse objeto, que seriam as infraestruturas de instalações hidráulicas e elétricas. Esse é o básico do básico, mas a gente tem inúmeras disciplinas complementares para compor esta família que é o projeto. A arquitetura, de fato, de novo, a mãe, é o imã, né, que une todas essas disciplinas, e que também tem o papel de harmonizar mesmo essas disciplinas, de amenizar, de otimizar todas essas disciplinas entre elas. Claro, cada disciplina tem a sua especialidade, a sua responsabilidade, né, e claro, profissionais que estudaram e que são competentes o suficiente para
destrinchar tudo que é necessário para funcionar, mas são disciplinas que fazem a arquitetura ter vida, ter funcionamento, ter serventia, ter uma longevidade, né? Nós estamos falando de um objeto que não é uma obra de arte pura e simples, é uma obra de arte que vai durar 50, 100 anos, né? E tem que funcionar, existe um custo de funcionamento também. Então, são muitas coisas envolvidas e que a arquitetura tem que contemplar. Aí, falando em custo, a gente sempre tem, na hora da construção, a gente tem um fator que interfere muito no desenvolvimento do projeto de arquitetura, que é o tal do tripé da construção, que são os 3 pilares da construção, que a gente vive realmente num sistema capitalista, o cliente, ele visa muitas vezes a qualidade do projeto, o que ele está oferecendo, ele tem também um sonho, né? Os clientes, em geral, a arquitetura, em geral, representa um sonho, né? Não só para quem faz, como para quem contrata, né? Mas tem uma realidade de negócio mesmo, né? Então, a gente tem na construção esse tripé que seria custo, prazo e qualidade. É super difícil equalizar os 3 pilares, né? Muitas vezes você não consegue atender as 3 pontas, então você acaba abrindo mão de alguma coisa, o cliente ou a construção em si, abrindo mão não, mas pelo menos dando mais peso num ou em outro, e isso tudo interfere também bastante no desenvolvimento do projeto. Por isso que lá atrás, se você tiver no conceito, se você tiver na sua cabeça que o processo envolve todas essas... Dá um pouco de preguiça até pensar, né, nisso tudo. A gente acaba falando, puxa vida, mas tem que pensar tudo isso. Vai ficando natural, né? Ao longo do tempo vai ficando muito natural, isso já está enraizado e você consegue. Mas se você tiver a ideia que eu preciso de tudo isso para chegar numa execução, a coisa vai fluir um pouco mais. Então, falando um pouco sobre o desenvolvimento de arquitetura, a gente... Aqui no projeto de arquitetura, com todas essas informações, a gente tem que entender as soluções para juntar essa família toda, a viabilidade disso ser executado, esse conceito, esses desenhos, o design, um detalhe, uma vontade da arquitetura, a execuibilidade, ou seja, é possível executar isso, a gente tem mão de obra, por exemplo, no Brasil, em São Paulo, é possível, a gente consegue executar isso, existe um material que vai representar aquilo que eu quero uma lajezinha bem fininha, qual que é o limite? Eu preciso falar com um projetista para ver aquelas, eu quero uma marquise voando, bom, ela não voa, né? Então, quais são as maneiras para ter o conceito respeitado e o visual mantido e toda a necessidade que a gente quer em projeto, para que seja executado. Não adianta eu querer inventar um material novo, hoje a gente tem normas e testes de qualidade, e principalmente quando são construções que serão usadas pelo um público maior, a gente tem diversas limitantes de segurança, né, também. Então, eu brinco bastante que na incorporação agora, eu não quero mais fazer a área da piscina, nunca mais, porque você tem tanto guarda-corpo, tanto tudo para chegar na piscina, que virou assim, é melhor fazer coberta, já me dá um pouco de aflição, mas enfim, a gente vai se adaptando, tentando justamente, bom, os meus limitantes são esses, então, poxa, não adianta, hoje em dia aquelas piscinas maravilhosas que chegam, não pode, porque tem que ter o portãozinho para a criança, tem que ter escadinha, tem que ter claro, acessibilidade, vai ficando tão poluído tudo. Mas aí que é o desafio, aí que eu falo, eu acho tão interessante no conceito, tá, aquela piscina linda, e depois na prática você tem um monte de limitantes. Puxa, mas vamos falar com os projetistas, vamos entender como que a gente pode melhorar isso, esse é o papel nosso, né, como que a gente pode resolver os problemas, resolver dando soluções que mantenham o nosso conceito, que a gente consiga, mas que também proteja o usuário, que deixe ele confortável e que atenda as normas e que seja viável. Aí a gente tem aqui, nessa troca aqui,
nessas trocas, né, que essa bolinha azul que eu coloquei aqui, entre esses grupos e o desenvolvimento de arquitetura, são justamente todas essas restrições, inputs, necessidades da operação da edificação. Como eu disse, é um ser vivo, né? Uma vez que essa arquitetura, essa edificação é entregue, ela tem que funcionar, né? Então, é um ser operante, e essa operação precisa ser pensada lá atrás, desde o conceito, pelo menos ter isso na cabeça. Eu tenho que proteger a edificação, então eu tenho sempre um pedaço mais, a parte mais frágil da construção é o perímetro, né, a vedação dela. Então a gente tem, a construção é feita ao ar livre, então a gente tem a natureza aí para nos proteger dela, né, e utilizá-la a nosso favor também na arquitetura. Então, são muitos assuntos juntos, né? E, de novo, a longevidade, entender que a arquitetura não é um objeto de curto prazo, né? A gente tem, a arquitetura é quase que para sempre, cada dia quase que vai ser, não sei que você vai lá, vou demolir e fazer outra coisa, ou um retrofit e tal, mas uma vez que você implanta um projeto de arquitetura, uma edificação, não é para não ter mais, né? Então, é uma coisa que vai ficar. Então, os erros, as não otimizações, ou não ter olhado para certas coisas, ou não ter resolvido uma questão de impermeabilização, puxa, é lindo, tem vários espelhos d'água, mas eu não pensei muito bem na impermeabilização, de como isso vai executar. Mas tudo bem, vou fazer aqui meu conceito. Tá bom, vai executar, 1 ano, 2, vai estar tudo bem, no 3º ano está vazando tudo. Então, a gente realmente tem que pensar na longevidade da arquitetura. É com a gente. Não, mas isso depois que eu entregar não é com a gente. É sim, é nossa responsabilidade, né? Entender que isso tem uma vida longa. E aí temos o cliente, que aperta tudo isso também, né? Então, a gente tem limitantes, muitas vezes nos espremem, é difícil a gente conseguir defender, muitas vezes, o conceito que a gente acredita, que a gente sabe, que muitas vezes a gente tem que educar também os clientes. Às vezes eles não têm as referências, não têm conhecimento, e eles acham que eles querem algumas coisas, e no fundo a gente consegue mostrar que não era bem isso que ele queria. O que ele queria era uma certa coisa, a gente vai desenvolvendo, mas o cliente, em geral, principalmente nesse meio imobiliário, ele aperta tudo, né? Ele aperta custo, ele aperta prazo. Então, mais um motivo para a gente ter este processo muito claro e de tudo que faz parte dele, né? Eu desculpa que eu vou voltar aqui um pouquinho, que eu esqueci de falar de uma coisa importante, que é a tecnologia. Como que isso interfere, colabora ou não no processo de projeto, né? Tecnologia, eu quero dizer assim, softwares inteligentes, ou em especial, a metodologia BIM, que é incrível em diversos aspectos, mas não exclui todo este processo, especialmente a solução, o olhar para as soluções, viabilidade, execuibilidade e a compatibilização. Os softwares e a tecnologia nos auxiliam demais, mas não resolvem os problemas. Então, nós é que temos que dar os inputs, os profissionais responsáveis, os profissionais com experiência, que vão julgar aquilo que o software apontar como, por exemplo, incompatibilidades. Então, eu acho perigoso um pouco, tenho um pouco de receio. Na verdade, nós, né, participamos aí de uma hoje em dia, imagina, quando eu comecei a faculdade, até o 9º semestre eu entreguei todos os projetos à mão. Aliás, adoro desenhar à mão, faço croquis o dia inteiro, adoro, mas não é uma realidade hoje, a gente tem que se adaptar, tudo bem. Então, para vocês que estão se formando agora, acho que é muito importante ter em mente que, puxa, você pode ser o as do Revit, no CAD, fazer um 3D incrível, perfeito, super realista. Se você não tiver em mente todo esse processo,
não se sustenta, né? Oi, desculpe. É que era a ocasião de eu perguntar uma coisa que é uma dúvida muito frequente dos alunos. Nossos alunos estão entre terceiro ano, né, no meio do curso, que é, no entanto, quando eu vou, né, enfim, participar de um processo de seleção num desses escritórios, pedem o Revit mais avançado e todos os programas, e você está dando uma visão que, no final das contas, pedem instrumentos, né, mas a capacidade de solucionar também é avaliada, né? Sim, eu, inclusive, por acaso, estou nessa etapa, estava falando no começo da aula, que eu estou nessa etapa de, justamente, contratação de pessoas. E, de fato, a gente precisa, em determinados estágios do projeto, né, a gente tem equipes variadas, então tem arquitetos recém-formados, tem arquitetos mais plenos, tem arquitetos mais sênior, a gente precisa realmente de alguns softwares, mas justamente a minha avaliação é sempre no sentido de contribuição também para o projeto. Infelizmente, a gente tem o dia a dia, a gente precisa ter a ferramenta, mas a ideia é que a gente consiga também desenvolver para que a pessoa use a ferramenta adequadamente, né? Não adianta, de novo, ser expert no Revit e não ter noção nenhuma de projeto. É claro, a gente vai aprender tudo, não quer dizer que você, no terceiro ano, quarto ou quinto, tenha que saber fazer um projeto completo, mas é a compreensão do processo e da necessidade que abre a sua cabeça para olhar e aprender que existem essas etapas, existem esses elementos que configuram o projeto como um todo. E o software e o uso dele é um deles, né? Não serve você só saber o software e não ter essa noção do todo, né? Cada vez mais necessário, por uma exigência, principalmente, aí eu fico triste um pouco, porque é um pouco pragmático demais, mas é uma exigência muito de prazo, né, de prazo de entrega de projeto. Então, a gente, em geral, os escritórios já pedem quem saiba o software, para que a gente não tenha que investir num prazo de treinamento do arquiteto que vai entrar. Mas, na minha opinião, e eu contrato bastante gente, para mim importa mais a inteligência, vamos dizer assim, não só de projeto como um todo, emocional também, né, a maneira como lidar com tudo isso, né, também uma coisa que eu sempre falo, a humildade de entender que a gente está aprendendo todos os dias, todo mundo, eu que vou contratar também, aprendo todos os dias, entre uma pessoa nova, eu aprendo uma coisa nova, e a gente vai evoluindo, né. Eu, inclusive, quando entrei uma coisa meio curiosa, quando eu entrei na Ideias Arvos, o Otávio, que é o dono, né, Otávio Arvos, tinham 5 pessoas na Ideias Arvos, né, hoje é grande e tal, mas quando eu entrei tinham 5 pessoas, eu sendo uma das 5. Então, ele perguntou para mim, olha, você tem experiência com obras grandes? Estamos com algumas obras em fundação. Eu falei, não. Aí ele falou, você tem experiência em projetos maiores? Eu falei, não. Aí ele falou, você já fez projetos, né, de edificações, de prédios, incorporação? Eu falei, não. Aí ele falou assim, mas você quer trabalhar aqui? Eu falei, sim, muito. Acho que é uma experiência muito boa. Eu vim de um escritório de arquitetura que eu adoro, mas acho que é legal. Então é o seguinte, eu acho que, para mim, hoje, o que importa é inteligência e não experiência. Então, eu vou apostar em você. Vamos ver, a gente vai vendo o que acontece. Então, foi muito legal, foi um aprendizado incrível. Eu fazia, que eu falo assim, era arquiteta, / café, / manobrista, / faz apresentação, / atende cliente, / vende apartamento, né? Minha função era na Ideias Arvos. Mas foi um aprendizado incrível. Então, eu tenho um pouco essa filosofia, até porque eu passei por isso. Eu acho que a gente consegue, sim, adequar as habilidades de cada um, né, meio que eu faço todo dia, estava falando também, eu chego de manhã, eu adoro, por isso que eu queria tanto voltar para o escritório, a gente chega de manhã,
e faz aquele scan nas pessoas para ver quem está bem, quem não está, o perfil de cada um onde se encaixa. Óbvio, a gente tem que saber o todo, tem que ter noção de tudo, mas cada um tem o perfil mais adequado para uma área da arquitetura, isso é natural em qualquer profissão, né, é assim mesmo. Eu, por exemplo, tenho um perfil bombeira, né, eu sempre falo, eu sou perfil bombeiro, eu gosto de resolver problema, meu negócio é resolver problema. Eu adoro a criação, já participei também, mas para mim é muito sonho agora da prática, eu gosto de resolver, deu problema aqui, isso aqui não está passando, essa viga está interferindo nessa tubulação, puxa, é o que eu gosto de resolver. Mas, enfim, eu fugi um pouquinho do assunto, mas você explicou bem por que nessa sua slide, né, a palavra tecnologia de projeto, né, ela faz parte de um processo, mas o desenvolvimento de projeto de arquitetura é uma bola à parte, que a inteligência que você está falando. Exatamente, eu pus para fora exatamente por isso. Ainda bem que bom que você notou, porque exatamente, ela é apenas um facilitador, né? Bom, de novo, a questão do cliente, né, que sempre nos aperta, a gente sofre, a gente chora, a gente na Triptych não vira noite, porque a gente não acredita nisso, eu principalmente, eu acho que planejamento é tudo, se você tem que virar noite, tá errado, né, você fez alguma coisa que não tá cabendo, de um lado ou de outro, então, mas a gente tem os apertos, né, como qualquer lugar. Bom, não sei se eu tinha reservado aqui, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, ou se a gente segue, estou à disposição sobre o processo, né, como um todo. Querem perguntar alguma coisa? Pode abrir o microfone. Questionar, discordar, concordar, né? Como não virar noites? Então, planejamento, chama isso. Eu acho que é uma questão de perfil também, sabe? Eu tenho uma dificuldade enorme de convencer os arquitetos no escritório a não trabalhar em hora extra. É muito difícil, é uma cultura, é uma prática desde a faculdade. Eu nunca virei noite na faculdade, eu não consigo. Não é uma questão de necessidade, eu não consigo, eu não trabalho bem. Então, eu ia dormir 1 da manhã e acordava às 5, que fosse, mas eu precisava disso. Então, também é uma questão de perfil. E como eu estou à frente lá também, eu prezo muito pela qualidade de vida, são pessoas, sempre, para mim, eu sempre penso isso, são pessoas, elas têm suas necessidades, todo dia tem família, tem outros assuntos, o trabalho é uma parte grande, mas é só uma parte da vida da pessoa, então ela tem que contribuir, inclusive. Eu sempre acredito que as experiências fora do trabalho contribuem demais no dia a dia. Uma pessoa que está mais descansada, ela produz muito melhor e mais, né? Então, a pessoa que trabalha 8 horas por dia, bem planejada, óbvio, gente, tem uma entrega, vai dar uma esticadinha e tal, mas a gente, inclusive, lá tem puxa, hoje eu trabalhei até às 10, amanhã você não trabalha. Então, a gente tenta controlar bem isso, porque é palpável isso, tem como comprovar como a pessoa produz muito melhor se ela tem uma regularidade e tem outros inputs na vida dela. A riqueza que ela traz para um projeto, para um desenvolvimento, uma inteligência emocional também, é muito rico. Então, eu acredito muito nisso e eu conduzo dessa forma. Óbvio, é mentira se eu disser que não acontece. Claro que acontece, é um mercado imobiliário. Mas a ideia é que as pessoas tenham vida, né? Então, é assim. Mais alguma perguntinha? Renata, é Sheila. Oi, Sheila. Eu tenho uma pergunta assim para você. Qual é a importância da tecnologia da construção no desenvolvimento do projeto, né? O quanto o conhecimento sobre como construir, sobre materiais, sobre processos construtivos, tem um impacto na qualidade do projeto. Né? Sim, justamente.
Eu estava, acho que são os próximos, eu estava aqui nos estudos de caso, eu já ia entrar justamente nesse, elencar essas necessidades, mas, de novo, né, a gente tem a arquitetura como mãe das disciplinas, e eu tenho os membros da família que vão, né, construir essa edificação, que são justamente os outros parceiros, as outras disciplinas, que têm essa experiência para nos oferecer. Nós, arquitetos, eu entendo que, de novo, como a gente tem um processo como um todo, se você não tem um mínimo de conhecimento, e se você não tem, você pode ir atrás, como eu disse sempre, informação e conhecimento a gente consegue adquirir, né? Você tem uma habilidade, poxa, eu não sei desenhar, você pode melhorar, mas não tem jeito, eu não consigo. Tá bom, não é uma habilidade sua, mas o conhecimento, a informação, você pode buscar, né? Sempre. Tá disponível, hoje em dia, então, super acessível. Então, conhecer como vai ser isso na prática, volta para o projeto, que é aquele tripé que eu tinha mencionado aqui, né? Então, todo esse conhecimento da construção em si, do custo que tem essa construção, da qualidade dessa construção, o detalhe que for, pode ser uma guia de calçada e uma torre de 150 metros. Tudo isso volta para o desenvolvimento de arquitetura, por isso que é uma setinha que tem duas pontas aqui. Porque esse conhecimento, essas informações do que de fato é possível fazer, de que maneira fazer e a que custo fazer, voltam para a arquitetura e a gente tem que incorporar isso e resolver, solucionar, viabilidade, compatibilizar com outras disciplinas. Então, é um processo absolutamente dinâmico. Não é a arquitetura não é uma disciplina solteira. É isso que eu falo muito para os arquitetos no escritório. A mãe, tem um pouco, a gente sabe que a arquitetura é um meio que tem bastante ego, né, envolvido, e lidar com isso também é uma questão importante, justamente pelo que você falou. Poxa, daí eu crio um detalhe incrível de uma floreira, mas como que eu vou executar isso? Isso vai pingar tudo na fachada, lá na frente? Eu, no começo da minha carreira, eu tinha muito assim, né, queria fazer coisas diferentes, ou tal, e uma vez eu estava numa reunião com um projetista de hidráulica, impermeabilização, e era justamente uma laje com um monte de planta em cima e tal, e eu tomei uma assim, né, forte, porque ele falou assim, não, como é que sai a água daí? Como é que capta? Você tem terra, você tem água, quando chove, encharca. Você não me deixou altura para impermeabilização, você não me deixou uma captação de água. Para onde vai essa água quando chove? Encharca tudo e vaza? E a terra sai junto? Como é que é? E eu realmente não tinha pensado em nada disso, né? Por isso que eu bato tanto o martelo em entender que existe o processo. Você pode não saber resolver, mas você sabe que vai ter que resolver. É isso que é o mais importante, na minha opinião, tá? Não sei se eu respondi sua pergunta, Sheila. Eu vou falar. Frase. Respondeu sim, viu? Muito obrigada. Essas suas experiências práticas Posso repetir a frase, Renata? Para os alunos ficar claro, sim. O importante você não precisa resolver o processo, você precisa entender que existe um processo, tá bom? Perfeito. É o objetivo que o máximo que a faculdade pode fazer também. Ninguém sabe tudo. Né? Como eu disse, de novo, eu falo 1000 vezes, todos os dias eu aprendo. São projetos novos, é a mesma coisa, mesmo detalhe de floreira. Não é, porque ele se conecta à laje de outra forma, nesse edificação que a gente está fazendo, o projetista não é o mesmo, ele enxerga uma outra solução, então, assim, é muito dinâmico. Isso que é a maravilha, por isso que eu digo que o processo de criação, para mim, vai do papel em branco até a entrega da edificação pronta. Criação o tempo inteiro, na minha opinião, tá? O Gabriel queria fazer uma pergunta, né, Gabriel? Pois não. Eu ia perguntar, mas acho que você acabou respondendo, assim. Tá.
Eu ia perguntar mais sobre a questão do processo criativo mesmo, quanto que você tem a liberdade de criar num escritório grande, como o Triptych, mas você acabou comentando, assim... A Triptych, como eu disse antes, né, é um escritório que preza muito pelo design, né, sempre prezou, mas nunca foi um design gratuito, isso que é muito importante entender, né, de fato é um foco grande no design, no design exploratório, inclusive, né, de tentativas de coisas que não são comuns, porém, foi muito interessante esse crescimento nosso neste mercado, porque como que você cria se você tem tantos limitantes, né? Como se você cria coisas diferentes, às vezes inovadoras, visualmente, que você olha e fala, nossa, que coisa diferente. Muitas vezes, Gabriel, não são nada inovadoras. São apenas soluções que a gente já tem e que se resolvem da mesma forma que um caixotinho normal, um caixotinho que é um prisma, tem que sair a água, tem que impermeabilizar, tem que durar, e tem que ser construído. Então, às vezes, as soluções, eu falo muito para os clientes, aí o outro lado, né, o lado de vendas, eu falo muito para os clientes, mas isso vai sair muito mais caro. Não necessariamente. Mas isso aqui que você desenhou uma forma de concreto muito difícil. Não, mas olha, veja, aqui a gente fez os pilares propôs numa grade regular, e aí eu tenho esses desenhos aqui, a gente resolve assim, assado, ao mesmo custo, desde que seja previsto desde o início. Então, a gente tem na Triptych muito forte essa coisa da vegetalização das edificações. E, nossa, os clientes acham lindo a imagem, faz a criação, apresenta e cai para trás, que lindo. Quando vem para mim, já não dá, isso aí vai sair muito caro, vamos diminuir as floreiras, não vai dar, como é que eu vou fazer a manutenção? Eu não quero esse custo para o edifício, enfim, né, é sempre o mesmo discurso. E aí eu sempre falo, não custa mais caro se for feito do início, se for pensado junto. Então, eu tenho que ter um sistema de irrigação, que não é muito caro, um sistema de irrigação. Só que ele tem que estar previsto, tem que lá gotejar a água, senão a planta não cresce. Se eu não tiver 30 centímetros de terra, não tem planta, você vai ter só suculentinhas lá, um jardinzinho de suculentinha desse tamanho, mini cactos, não tem, entendeu? Tem coisas que, de fato, a gente também aprende com a experiência, aprende com a execução, né, também, muitas vezes, né, Sheila? Mas a gente sabe que, de novo, força nesse mantra, você compreendendo que existe o processo, que existe maneiras de prever coisas para serem realizadas lá na frente, manter o conceito, pronto, você vai atrás da informação e você consegue. A gente tem... Fala, desculpe. Não, Renato, só comentando assim, a questão, o termo criação sugere, por exemplo, que você pode especificar um piso cerâmico, né? Colocar nas vedações, nas paredes, colocar no forro, né? Inventar situações, o telhado, agora eles estão desenvolvendo o telhado. Bom, o fabricante disse que a telha tal, a inclinação mínima tem que ser 30%. Não está legal, eu vou fazer 20%. Esse tipo de situação não é criação, né? A norma fala uma coisa, o fabricante fala uma coisa e eu faço uma terceira. Isso não é criação, certo? Não é. Isso é... Posso falar? Burrice. Sim, por favor. Isso é burrice, porque você está justamente indo contra informações e conhecimento que você foi buscar para te auxiliar. Você está dando um tiro no pé. Você foi atrás da informação, ela te prova uma coisa, tem testes realizados, tem toda uma garantia. De novo, a edificação tem uma longevidade. Se você pode usar o 20% e fingir que não sabe, lá na frente vai dar problema. E a pessoa que está usando essa edificação, ou as pessoas, ou, enfim, ao fim para que essa edificação foi executada, vão lembrar de você todos os dias, negativamente. Poxa, essa telha não era para 30%, não era para 20%, mas ele achou mais bonito, eu também, eu vi o 3D, achei lindo, e aí, puxa, agora, quando chove muito,
minha calha caiu aqui, derrubou tudo, virou a telha, entrou água na toda a minha edificação. E aí, como é que você fica, né? E você tinha o conhecimento. Então, assim, na minha opinião, isso é o oposto de criação. Criação é você, justamente, por exemplo, entender que tem um deck, uma coisa que a gente tem feito, assim, tem um deck de madeira ecológica, né? Hoje em dia tem uma série de materiais compostos que representam a madeira, né? Mas são sustentáveis, tem uma parte muito pequena de madeira de fato, são materiais mais duradouros e tal, e tem lá uma subestrutura para que esse deck seja fixado, né? E a gente, um dia, quis propor que esse deck fosse justamente toda uma cobertura. Nós chamamos o fornecedor no escritório, conversamos, o que seria necessário, o que não seria. A gente não pode colocar esse deck direto numa laje inclinada e tal. E aí fomos vendo todas as interferências. No final, sim, era possível, nunca foi usado, mas era com esse fornecedor, mas era possível e era tecnicamente viável e solucionável para as outras disciplinas também. Então, sim, aí sim eu imagino que isso a gente possa chamar de criação. Eu estou com materiais tradicionais, ou que são tradicionalmente usados de outra forma, propondo um novo uso que é corroborado, que é validado por quem tem justamente a expertise nisso. Então, por isso que eu falo muito, a arquitetura é a mãe, só que as disciplinas complementares são o molho, a gente não tem como não se fiar nessas informações técnicas e legais, e de normas, e de desempenho dos materiais, né? Assim como concreto, vai construir, a gente que vai, não, mas a laje está muito grossa, eu quero que seja 12, não quero que seja 18. A gente várias vezes pede mesmo, né, para o projetista dar uma aliviada na estrutura, porque a gente gosta de tudo levinho. Mas, e aí ele volta e fala assim, não, mas o edifício, de novo, é uma coisa conjunta, é um ser único, ele tem que se compensar, do mesmo jeito que quando você está mancando de um lado, você força a outra perna, porque você está aliviando aqui, o edifício funciona dessa forma, ele vai se compensando, ele tem vários sistemas que compõem ele, e ele vai se compensando. Então, se você tira essa necessidade de um ponto, você vai ter que compensar em outro. Então, também não tem muito milagre, tem criação, tem discussão, tem pesquisa, mas não tem milagre, tem coisas que são preto no branco, que você tem que incorporar. E aí que eu acho que é o desafio maior, que é o mais legal que eu acho. Tendo essa limitante, conseguir fazer a coisa ficar incrível. Alguém quer falar mais uma coisa? Eu queria... você está sem microfone. O Thomas está com a mãozinha levantada. Pois não. Eu tenho uma pergunta aqui, bem nessa ideia que você falou de mobilizar o conhecimento e tal, e da Triptych ser forte no design, né? Eu queria saber como é que vocês fazem para resolver alguns dos projetos mais ambiciosos que tem, né? Que eu estava dando uma olhadinha no portfólio do site, e tem uns projetos tipo essa Torre Tropical, por exemplo, que ela tem meio que uma ponte no meio do edifício. O projetista, que ele se incumbe de calcular isso aí, vocês têm um engenheiro, um time técnico? Por acaso, é o primeiro estudo de caso. Aí você vai ver, eu vou falar justamente sobre isso. Essa ponte não foi executada, ela foi projetada, mas ela não foi executada por questão de custo, tá? Por isso que eu digo, né, é importante entender que, eu vou mostrar agora, se alguém não tiver mais alguma pergunta, eu posso começar, que aí eu vou responder você durante esse estudo de caso, Thomas. Você vai abrir também espaço para perguntas no final, estou entendendo, né? Sim, depois também, só para saber se pelo processo tem mais alguma perguntinha, assim. Não, tem mais não. Vale a pena entrar no estudo de caso. Isso. Então, justamente este projeto que você viu, essa torre, na verdade, é uma das torres de um complexo de 4 torres. O empreendimento já está com a construção toda feita. Foi o projeto pelo qual eu entrei na Triptych. É um projeto com quase 200 mil metros quadrados de construção,
um terreno de mais de 30 mil metros quadrados, com um desnível de 7,5 metros daqui até aqui. Por exemplo, esta ponte que liga os dois embasamentos será executada, foi projetada e será executada, foi um super desafio, na verdade, porque apesar de ser uma ponte, entre aspas, simples, para o empreendimento e para os projetistas envolvidos, eles nunca tinham feito, é um vão razoavelmente grande, a gente queria tudo clean, maravilhoso, lindo, sem muito fechamento, para poder ser permeável visualmente. Então, mas eu vou contar um pouquinho desse projeto desde a concepção. Aí, ó, vamos lá, a realidade, gente. A realidade tínhamos esse cliente, que é a Agamara, uma incorporadora, que tinha esse terreno gigantesco, e nos veio, era um projeto, na verdade, que inicialmente foi contratado para ter 2 escritórios trabalhando junto, né? A gente teria só a tal da torre tropical, que seria essa. Isso já é um avanço da imagem que você viu, a torre tropical, a ideia é que ela fosse inteira vegetalizada, né, e com essa ligação com uma outra torre, que teria uma outra linguagem, enfim, era um popurrí ali, praticamente, de arquiteturas e de conceitos e tal. E daí eu tinha esse coroamento, que é quase metade do prédio, ia ter uns forros coloridos, e, nossa, cada laje com um tamanho, é uma coisa maluca, né? Lindo, maravilhoso, o cliente foi indo, a gente tinha essa configuração de 2 lajes grandes de embasamento, ligadas por um subsolo, e um parque, justamente daí veio o nome do edifício, do complexo, um parque entre essas edificações. Essas 2 seriam residenciais, essa seria, né, isso já está executado. Essa aqui seria um NR, que é um uso não residencial, ou seja, um flat, uma residencial de longa permanência, e aqui uma torre comercial. Então, esta torre aqui, por exemplo, depois acabou migrando um pouco, as coisas foram evoluindo, mas aqui a gente pode ver qual que era o conceito disso, né? O conceito era ser, assim, vegetação de fora a fora na edificação como um todo, ter essa massa verde na edificação toda. Por isso que tem aquela maquete conceitual, tá? Aquela maquete que você viu, Thomas, ela é conceitual, ela está no escritório, ela é antiga, mas ela está lá, a gente tem o maior amor por ela. A gente tem uma seção de maquetaria no escritório, bem forte, né, que constrói mesmo as maquetes, essas maquetes todas são feitas lá. Então, às vezes, o pessoal pira, né, na criação. E tudo bem também, entendeu? É muito legal também você explorar tudo isso na hora da criação, não é um problema, ao contrário, é um mérito, você ter esse brainstorm e, inclusive, fazer uma maquete conceitual dessa. Desde o começo a gente sabia que não seria aquela quantidade de vegetação ou daquela forma, né? Mas é o conceito, e a gente não perdeu o conceito, eu vou explicar como. Porque fica muito diferente olhar isso, essa torre aqui, tá? Isso e aquilo que você viu. Eu não tenho aquela imagem aqui, depois, se você, de repente, quiser compartilhar. Isso aqui é o pequena planta de implantação deste empreendimento, tá? É um terreno, um quarteirão inteiro, um terreno gigante, realmente 30 e poucos mil metros quadrados. De novo, eu tenho essas dois embasamentos, 2 lâminas de embasamento, e delas sobem 2 torres, uma comercial aqui, ou não residencial aqui, uma residencial aqui, outra residencial aqui. Neste pavimento, eu tenho essa ligação aqui desse parque. Isso é muito, muito curioso, porque é um verde puro. Aqui é um rio que vai cair e vai desaguar aqui, passar por debaixo da pontezinha, vem por esses caminhos, deságua num lago. Tudo construído, tá? Hoje é laje, é tudo sobre laje.
Então, exceto essa parte aqui da frente e essa aqui, toda essa área aqui do meio é sobre laje, e vai ser uma floresta, uma mata atlântica aí, basicamente. Hoje não tem um trevinho de 4 folhas aí, nada. Então, o poder também de transformação desse ambiente, eu escolhi esse projeto também para mostrar, é uma escala enorme, não é muito comum, né, ter projetos desse tamanho, assim, mas eu achei interessante mostrar que esse, ou um pequenininho de um lavabo, você tem o mesmo processo de pensamento e de resolução. Então, pus algumas coisas aqui que são consideradas ou foram neste projeto e que são consideradas em todos, né? Neste projeto, particularmente, a gente tinha 30 disciplinas complementares envolvidas, eu contei as pastinhas antes de escrever aqui, é verdade. Então, a gente pensa, estrutura hidráulica, não, tem legislação, bombeiro, impermeabilização, vedação, caixilharia, paisagismo, drenagem, por exemplo, uma disciplina complementar aí é só específica que desenvolve o riozinho. Então, tem uma série de infraestrutura necessária, porque está tudo sobre laje, isso aí não pode vazar lá para baixo, tem um volume enorme de terra e de árvores, de um microclima criado aí em cima de um estacionamento, que tem que atender aos requisitos de bombeiro no funcionamento, então a pessoa tem que estar lá protegida em qualquer espaço da edificação. A gente, como eu já tinha falado, a gente tem que sempre entender a edificação como um todo. Ela tem um propósito, ela tem que funcionar, ela tem que operar de cima e embaixo de uma maneira fluida. Como que a gente faz isso? Justamente se valendo dos nossos membros da família, para que isso seja incorporado na arquitetura e isso funcione, na execução, principalmente. A gente tem que considerar que existe um prazo para resolver tudo isso. Então, como a Sheila estava falando, puxa, mas como é que eu cubro a edificação? Como é que é o telhado? Como é que eu vou conseguir proteger essa edificação? Vedar essa edificação? Eu preciso de um tempo para projetar, para solucionar, para validar com outro projetista todas essas soluções, né? Não é da noite para o dia, a gente tem um processo de desenvolvimento e tem que se considerar isso, né? Muitas vezes as pessoas falam, não, eu faço rapidinho isso. Faz rapidinho, mas aí você não resolveu, né? Não dá. A gente tem também um processo muito grande que muitas vezes tem um outro player, que é a gerenciadora, ou uma empresa que faz a compatibilização, mas a arquitetura é, sim, responsável sempre por fazer essa compatibilização também. Ainda que não seja um entregável, ou seja, uma responsabilidade documental da arquitetura, do cliente, do escritório, a gente tem a obrigação de fazer isso, justamente para entender se o que a gente está propondo e desenhando funciona para a construção, funciona para a operação da edificação. Isso, de novo, não importa a escala. Pode ser um banheiro que você tem que fazer um piso, você tem que entender que existe uma camada de regularização desse piso para que ele fique nivelado, depois você precisa impermeabilizar esse piso, aliás, falei errado, você tem que impermeabilizar o piso, depois ter uma proteção e regularização desse piso, um assentamento de um revestimento, seja um porcelanato, uma cerâmica, um mármore ou madeira, enfim, o que você quiser, em cima disso. Isso tem que ser estanque, ou seja, não pode ser permeável, não pode passar água, não pode passar nada. Você tem as instalações que passam e atendem esse banheiro, você tem as peças sanitárias que vão ser instaladas, você tem o box, que é uma vedação entre um volume grande de água e uma área que não deve encharcar, que é a área onde você sai do box. Você tem um esgoto, você tem uma bacia, você tem um esgoto que tem que ir para algum lugar, esse lugar tem que ser aprovado, tem que ser legal no sentido de legalização, né? Tem que ter um tratamento. Então, isso é um banheiro, né? E funciona, como eu digo, funciona para qualquer um banheiro,
uma casinha, com uma casinha de 30 metros quadrados com 2 águas no telhado, ou um empreendimento de 200 mil metros quadrados. É a mesma coisa, a arquitetura é a mesma coisa, é escala e o número de disciplinas envolvidas, mas o processo é o mesmo. Então, de novo, compreensão do uso dessa edificação, qual será o fluxo das pessoas, de que maneira vão se dar, quais as necessidades, ter uma previsibilidade, porque, de novo, é uma construção que tem uma vida útil muito grande. E aí, aquilo que eu tinha falado sobre, que você tinha pontuado, Sheila, sobre ter consciência sobre as metodologias construtivas e infraestruturais. O que significa isso? Se você não sabe, você vai atrás, mas você tem que ter ideia de como as coisas são construídas, de como uma coisa se encaixa na outra. Eu tive uma estagiária uma vez, quando eu vou abrir um escritório meu. Aí eu tinha lá uma estagiária que eu adorava, super capaz. E aí eu falei, olha, quando você achar que você terminou, a gente estava fazendo uma reforma de uma casa de fazenda. Quando você achar que você terminou, era um desenho executivo para ir para a obra. Só que você terminou, você imprime tudo e a gente vai sentar. Eu terminei. Tá bom, maravilhoso, vamos lá. Aí tinha os cortes, as fachadas, a planta, ampliação de um banheiro, né, com as vistas e tal. Aí eu falei, eu vou ficar com isso, amanhã eu te devolvo. Aí eu peguei o projeto todo e fui anotando em vermelho, para dar uma assustadinha mesmo, em vermelho tudo que eu pontuei que eu achava que não estava resolvido, né? E natural, ela não tinha experiência, completamente normal, mas era justamente isso. Bom, tá bom, aí tinha assim, fiz uma bolota entre o piso e a parede. O que acontece aqui? Como que você acha, eu devolvi para ela tudo, né? Como que você acha que o moço que vai executar isso, vai executar? Como você acha que funciona, né? As etapas de obra, como que você acha que isso vai ficar dessa forma que você desenhou? Como é que encontra um material com o outro? Essas perguntas têm que estar na cabeça, você não tem que saber responder de cara, mas elas têm que estar na sua cabeça. Essa curiosidade construtiva é muito importante para você projetar melhor. Então, puxa, aí tinha lá uma parede e um telhado passando assim. Aí eu, então, como que você acha que isso se apoia nisso? Isso tem um peso, né? Imagina, até se você fizer um castelinho de cartas, você não consegue apoiar se não tiver ali um mínimo de apoio, de fato, né? As cartinhas em cima da outra. Então, esse tipo de questionamento, e daí você vai, claro, ganhando experiência e tal, é que é fundamental também. Como as coisas são feitas, como elas se juntam, né? Um material com o outro, e forma um abrigo, né? Seja ele um banheirinho, uma casinha pequena, como esse. O raciocínio é o mesmo. Assim que Renata, Oi. Tem uma pergunta do Gabriel. Mas não. Pode falar, Gabriel. Oi, eu de novo, licença. O que eu achei curioso sobre esse empreendimento aqui, o tamanho, né, desse prédio, qual que é a largura, mais ou menos? Qual que é a dimensão, assim? O prédio tem mais ou menos 30 por 30. Nossa, é enorme. Exatamente sobre a questão de conforto e de iluminação, como é que se resolve nesse exemplo a questão de, por exemplo, o espaço interno para ventilação, iluminação, exatamente? Como é que vocês fizeram isso? Vou mostrar. Também tem aqui esse numerinho aqui, ó. Uma delas é consultoria de conforto e desempenho, né, norma de desempenho, também não era obrigatória, ainda a norma era outra na época, mas este é um empreendimento que o cliente preza muito pela qualidade da edificação e do uso e da operação da edificação, eles mesmos vão operar, então foi não por necessidade de um selo, mas foi certificado esse empreendimento também, porque eles quiseram adotar, não era obrigatório, várias práticas e várias soluções. Mas eu vou mostrar já a planta, só para você entender mais ou menos, tá? Legal, obrigado. Só terminando aqui um pouquinho esse slide, já vou acabar. Aquilo que eu estava falando, né? Então, bom,
você tem que atender a normas, custos, operação, sem perder de vista o conceito. Então, sobre tudo aquilo que a gente estava falando aqui, né? Puxa vida, é um parque, é uma coisa, uma torre meio vegetalizada, uma outra com um coroamento diferente e tal. Isso tudo a gente conseguiu manter. Não é aquilo, porque a gente sabe que existe uma distância entre o conceitual mais exploratório e a realidade, mas o conceito se manteve. Então, essa consciência sobre o impacto também, imagina um empreendimento desse, o impacto que no bairro, né, na cidade, nessa malha urbana. Essa rua não existia, ela foi criada, essa aqui, né, ela não existia. Então, a gente tinha também uma das disciplinas, justamente impacto de vizinhança. Teve um projeto aprovado na CET especificamente, porque eu tenho um fluxo de veículos enorme, o estacionamento tem, nem me lembro muito, mas mais de 1.000 vagas, então é uma coisa assim, é um impacto enorme, né, no bairro, e tudo isso tem que ser controlado, para impactar o menos possível, para que o empreendimento se resolva nele mesmo, né, e não gerar novos problemas ou sobrecarga na cidade. Gera, a gente sabe, mas minimizar, pelo menos, né? E uma das coisas que eu acho mais importante é você conseguir, além dessas perguntas do como as coisas se encontram, como é que essa parede se apoia no piso, por que ela não cai? Como é que é feito isso? Tem uma base mais rígida para conseguir segurar esse peso, tem uma fixação. Além dessas perguntas, entender que quem vai estar lá no final são pessoas. São pessoas que no dia a dia vão usar aquela edificação. Então, que lindo esse lugar aqui, que é tudo sem caixilharia e tal. Num lugar que é super frio, os caras vão botar lá um envidraçamento daquele que você odeia e vão fechar o lugar. Porque, que lindo, minha laje e tal, mas está chovendo dentro da casa. Vão interferir na arquitetura, porque ela não funciona. Então, no dia a dia, né, do usuário para o uso que o prédio que a edificação foi destinada. Então, é importante pensar lá na frente uma pessoa usando aquilo que você está projetando. Como você se sentiria dentro do seu próprio projeto? Quais as coisas que você olharia se você estivesse dentro do projeto, entendeu? Aqui, de novo, assim, só para vocês terem uma ideia da evolução, essa é a imagem de venda, que foi no final do projeto. Essa é aquela torre, tá vendo? A gente teve uma troca ali de posições, mas tem uma torre que, de fato, teve um coroamento com lajes em balanço, que saíam para fora, muito mais controlado do que o nosso conceito inicial, mas se manteve uma diferenciação, né, neste topo. A ponte que ligava aqui nesse pé direito mais alto são áreas de lazer, no meio do prédio, aqui também. A ponte ligava os dois lazeres, esse era o conceito. Essa ponte foi, inclusive, desenvolvido o projeto, era super arrojado, porque elas estão bastante longe uma da outra, mas não passou em custo. Infelizmente, foi limada. Mas, enfim, essa é a cara do empreendimento final. Aqui é uma visita à obra que eu fui agora, recente, em junho. Então, aqui tem uma das coisas que eram também conceituais em projetos, essa lajezinha fininha voando, né, que a gente queria tanto que fizesse esse desenho, e isso foi possível porque a gente tem uma aba de concreto, né, um esticadinho que dá a impressão de ser a laje tão fina, mas não é. Para dentro ela tem 30 centímetros, é uma laje protendida, é uma viga protendida, ou seja, ela tem um reforço ali estrutural para poder vencer esse vão aqui, que está sem apoios, né? Então, de fora, o que eu digo, eu quero uma sensação de que meu pavimento está voando. É possível fazer, é só realmente ter o conhecimento de como isso pode ser feito para dar essa impressão sem prejudicar o que é inevitável, que é vencer este vão. Eu tenho que conseguir deixar isso pisável, né? Tem que ter uma resistência, eu tenho que conseguir. Então, e outra, eu preciso, é uma área aberta, é um terraço, né? Aqui, ó, na planta tá aqui, né?
esses terraços aqui. São 4 apartamentos por andar, né? Então, esses terraços têm uma captação de água. Como é que isso é feito se eu tenho essa laje aqui por baixo, olhando, tudo liso, lindo? Está feito porque eu tenho um piso elevado que eu faço essa captação, essa tubulação, ela fica escondida dentro desse piso. Essa laje, ela está rebaixada, ela está pelo nível inferior. Então, tudo isso, para onde vai essa água? Ela vai aqui do lado do pilar, neste pontinho aqui, tem um shaft, né? Uma continuaçãozinha do pilar, tem um shaft que tem uma tubulação que desce até embaixo e vai ligar na via pública. Aqui a gente tem essas floreiras por toda a volta, né? Que a ideia era justamente ter essa vegetalização. Eles nem puseram muita vegetação na imagem, com medo, até a própria construtora, hein? De não conseguir viabilizar o plantio, porque é uma torre muito alta, tem vento também, né? Tem um fator de vento ali, a vegetação às vezes não consegue ficar, e tem o perigo dessa vegetação cair, de se arrancar com a força dos ventos. Então, olha o número de coisas que a gente tem que pensar para dizer, eu quero verde na fachada inteira. Bom, tá bom, mas quer verde na fachada inteira, é uma fachada que tem 40 andares, tem o vento, tem o fator profundidade das varandas e tudo mais. A gente foi evoluindo, e, de novo, aqui é a imagem 3D dessa torre, e isso, aqui é um close, né, onde eu tinha a vegetação, que ela está por dentro do guarda-corpo, e aqui é a realidade, é a obra já realizada, é um piloto, né, um apartamento modelo que está feito dentro do edifício, para a gente entender, e aqui eu acho importante mostrar, eu quero uma floreira na fachada, legal, você tem a floreira em si, a estrutura para receber essa terra, esse peso, você tem aqui, ó, aqui ainda não cresceu tudo, né, acabou de plantar, mas você tem aqui o sistema de drenagem para irrigar essa vegetação, para que ela possa viver, sem água ela não vai viver. Você tem o controle, a automação deste sistema, para que não dependa do usuário, isso tem que ser uma operação do edifício, então eu tenho um sistema ligado no edifício, que é uma bombinha que fica lá e que gera essa irrigação. Eu tenho um guarda-corpo que tem que atender a normas de segurança, você tem que fazer sempre quando é uma coisa de proteção da edificação para pessoas, ela tem que atender a testes de impacto, inclusive, então, o teste de impacto, não sei se vocês já viram isso, é muito legal, você faz um protótipo desse guarda-corpo num galpão, em vários lugares que são certificados e tal, e solta uma bola de concreto gigantesca, num pêndulo, e isso aí não pode ceder, né? Claro, não é nem a realidade, uma pessoa se jogada aí seria muitas vezes menos impacto do que essa bola, mas essa é a norma, você tem que fazer isso. Então, ai, que lindo esse guarda-corpo, nossa, a gente suou horrores para poder passar no teste de impacto. Então, tem a vedação da caixilharia, né, a vedação da edificação, que aqui é feita por uma viga de concreto impermeabilizada aqui dentro, e a caixilharia apoiada nela. Aqui, na verdade, eu tenho uma pedra de granito, que faz o acabamento do concreto aparente e recebe a vedação, que é a caixilharia. Eu tenho um projeto específico para essa caixilharia, eu tenho o encaixe dessa caixilharia na laje de cima, e eu tenho esse brise, que também ele corre para justamente fazer um sombreamento nas áreas, que é a mesma coisa aqui é olhando por dentro, né? Essa esquina, olhando por dentro. Aí, curiosidades. Bom, tá bom, você tem aqui a sua floreira. Para onde está indo essa água? Se embaixo eu tenho esse teto, aquele teto liso lá, esse teto liso aqui, tá indo aqui. A gente fez um detalhe no pilar, é um recorte no pilar redondo, aqui por baixo a captação é feita, e desce aqui e vai até lá embaixo, nos pilares redondos lá embaixo, e tem essa capinha, né, essa proteção da tubulação como um todo, e eu preciso ter acesso a essa manutenção. Puxa, deu um estouro, quebrou. Preciso conseguir resolver o problema. Então, eu abro essa capinha e tenho acesso a isso.
Então, isso é um detalhe, né, para a gente entender como, eu quero a vegetação na fachada, que lindo, muitas plantas. Bom, tá bom, mas como é que eu chego lá? Quais são as interferências em obra, na execução, que eu preciso ter para ter esse resultado? Aqui não sei, alguém quer falar alguma coisa sobre esse projeto, ou a gente junta tudo no fim? Vamos juntar, Renata, sem querer cortar os alunos, porque já está no também tempo, você tem pouco tempo. Eu falei que eu falava muito, gente, eu avisei, hein? Aqui, os outros são mais rápidos, porque é um pouco mais do mesmo no geral, tá? Esse é um projeto da Ideias Argos, o 1122, era mais para mostrar... Oi? Renata, é Sheila novamente, mas talvez valesse a pena uma questão, porque nesse caso, o paisagismo, né, a escolha de árvores, da vegetação, ela é muito importante, né? Inclusive nessas jardineiras ali na fachada, quer dizer, o morador não pode decidir, né, por conta própria, colocar uma árvore com raízes gigantes, né? Não. Porque tem problema de sobrepeso, raízes, né? Sim, foi então bom ele tem que receber uma cartilha, um manual do que Exatamente. ele pode fazer ali com um jardinzinho, mini jardinzinho dele. Né? Nesse caso, a incorporadora decidiu que isso é uma operação do condomínio, é um custo do condomínio, e a vegetação está na convenção de condomínio, que é um documento, como você disse, a cartilha oficial, né, do morador, na convenção de condomínio, isso vem especificado. Então, eu compro um apartamento aí, o jardim é por conta do prédio. Então, se eu tiver que fazer uma manutenção, ou trocar uma muda que morreu, ou qualquer coisa nesse sentido, eu informo o condomínio, a zeladoria, e isso é programado. E as plantas foram especificadas para ter manutenção mínima, justamente para não ter esse acesso à unidade muito frequente. Foi uma escolha do cliente, portanto, o paisagismo especificou dessa forma e a gente resolveu os sistemas dessa forma. É legal você ter falado disso. Ok, obrigada. Imagina. O 1122, eu só queria mostrar aqui rapidamente, de novo, como que do conceito, passando por uma exploração de outras formas, acabou chegando nisso. Ele tem basicamente... Eu peguei projetos mais similares para falar uma coisa só, né? Mas essa ideia da laje voando, as floreiras em vários lugares da edificação, e uma coisa que é mais legal tem uma piscina voando lá em cima, cheia de vegetação, ai, que lindo. Bom, tá bom, mas como é que você resolve isso, né? Então, aí eu trouxe alguns detalhes um pouco mais construtivos, que deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Vocês conseguem enxergar bem? Dá para enxergar. Então, por exemplo, eu tenho lá uma vegetação que está lá na borda da edificação, isso é o topo do edifício, né? Então, aqui sim, ela tem um volume de terra grande, ela vai crescer o suficiente para cobrir essa vista, mas ainda assim eu preciso de uma proteção, de um guarda-corpo, eu preciso impermeabilizar tudo isso aqui, eu tenho que considerar um transbordo dessa água, essa água vem para cá, ela é captada e jogada para um tanque. É um sistema super complexo, na verdade. Quando você desenha isso aqui, vem tudo isso junto. Então, aqui, né, essa piscina está aqui, nesse pavimento aqui, no último andar. Tem a carga de tudo isso na estrutura. Então, eu tenho que ter um espaço aqui para a passagem da tubulação, que tem que ter, no mínimo, 60 centímetros para a pessoa meio que engatinhar aqui, de Homem-Aranha aqui, para poder fazer essa manutenção dessa tubulação. Então, acho que essa parte ficou clara, né, da necessidade de compreender o uso lá na frente também. Aqui, de novo, é um projeto da Gafisa, no Campo Belo, também é um projeto bem grande, e aqui também uma vegetalização muito grande aqui na fachada, essa torre aqui, que está aqui no destaque, né, um embasamento grande, com muita área de piscina, lazer, que interfere em toda essa área de baixo também,
E, de novo, aqui eu trouxe um cortezinho, um detalhe ampliado, né, justamente dessa área de vegetalização aqui da fachada. Então, aqui a gente tinha um limitante muito grande, que era a largura dessa jardineira, porque daí vem um dos inputs do legal, né, da legislação. Para que ela não conte como área computável, mas o cliente consiga vender essa área, ela tem que ter no máximo 40 centímetros nessa região, para esse prédio, para esse tipo de empreendimento. Então, em 40 centímetros, com uma viga de borda para conter essa terra, não cresce nada. E como é que a gente faz? Não, eu não tenho, me sobrou 20 centímetros aqui com impermeabilização, a viga e tal, me sobra 20 centímetros, como é que eu vou resolver isso? Não vai crescer planta. Bom, aí, acho que foi o Gabriel que perguntou, né? Bom, aí o que eu faço? Não tem solução? Não, vamos atrás da solução. Aí fomos atrás, descobrimos um fornecedor que criou um sistema já validado, já comprovado a eficácia, que é como se fosse um rufo, um vasinho de chapa dobrada, que encaixa ali com um sistema de irrigação, tem uma limitação de espécies, claro, mas é como se fosse assim, uma coisa meio hidropônica. Tem terra, mas é um sistema de irrigação e de nutrientes que consegue ter essa vegetação numa área tão pequenininha. E o cliente topou e será implantado. Então, justamente, chegou para mim, o cliente falou, nós vamos ter que tirar todas as floreiras, não tem como executar. Porque no conceito estava assim, ó, cheio de planta na fachada. Chegou para mim e não tinha como resolver. Então, a gente pesquisou, verificou se era viável, se tinha comprovação técnica de que aquilo funcionava, se já tinha sido implantado algumas vezes, e conseguimos solucionar. Então, dentro dessa limitação, conseguimos manter o conceito. Por isso que eu digo, a criação está em todos os momentos. Aqui é só um corte para mostrar a edificação, e aqui, só para vocês, eu coloquei de propósito aqui, tanto aqui quanto aqui, todos esses rosinhas, né, que estão aqui nas plantas, aqui nos cortes, tal, são comentários da arquitetura sobre as disciplinas complementares. Então, puxa vida, aqui, né, tem aqui, ó, nesse lugar aqui você fez uma viga que está interferindo com a minha captação que a gente estava propondo das jardineiras. Vamos resolver de outra forma? Aí senta todo mundo, brainstorm, resolve, o projetista coloca as limitações dele, a gente coloca a nossa e a gente sai com uma solução. É assim que funciona o processo. Acho que agora eu vou parar de falar. E só... Acho que era isso. Tentei trazer aqui alguns exemplos mais práticos do meu dia a dia. Eu faço isso o dia inteiro. E abri aqui para as últimas perguntas. Sei que a gente tem pouquíssimo tempo, mas queria agradecer, viu? Desculpa que eu falo muito mesmo, viu, gente? Imagina, foi ótimo, Renata. Vou dar oportunidade aqui para eles. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Pode abrir o microfone. Oi, Renata, tudo bem? Oi, tudo bom? Você tinha falado que você trabalhou nas Arbus, e eu fiquei muito curiosa, porque as Arbus trabalham com grandes escritórios, né, como a Triptych, e eu fiquei muito curiosa de entender como é essa dualidade, sabe, de uma hora você é o arquiteto que está no incorporador, e o que você faz lá, e como é ser o arquiteto que está no escritório dialogando com a incorporadora. Foi uma mudança de papel, como eu falei, muito rica, porque eu até brinco com o Greg, que é dono do escritório, faz muitos anos, né? Faz 10 anos que eu trabalhei lá, por 4 anos, né? Então, eu brinco que eu recebi os projetos da Triptych, que eu acabei coordenando o projeto da Triptych lá, né? E eu falava, não é possível, não faz o giro no estacionamento, eles conseguiram as vagas porque o carro não gira. Vem assim, né, vem OVNI e pousa na vaga, não cabe, meu Deus, não é possível. Aí eu desenhava os giros, mostrava, olha, gente, não tá passando, o carro não faz a curva, né, olha lá a norma, aí pega, abre lá, ó, o livro da Fadva, que é enfim, uma pessoa que fez um livro só sobre... mais sobre estacionamento e tal. Olha, dá uma olhadinha, vocês querem conversar? Vamos fazer uma reunião. Não tinha nenhuma área técnica, não só a Triptych, tá? Grandes escritórios também.
Chegava lá no estacionamento, bom, mas espera, onde fica o lixo dessa edificação? Onde eu armazeno lixo? Onde tem a área técnica? Vai ter gerador? Onde fica o gerador? Bom, se acabar a luz, então não funciona nada, nem o elevador, não tem lugar para lugar nenhum. E o elevador? Bom, o elevador, ele precisa de uma última altura. Não tem, tá tudo lindo, a laje lá, um rooftop maravilhoso. Bom, mas, gente, você tem um elevador que passa. Então, assim, foi um aprendizado enorme, inclusive enriqueceu muito, muito, muito a maneira como projetar, né? Porque quando você tem essa visão, por isso que eu insisto tanto e eu agradeço muito essa formação que eu tive, na hora que você vai pôr no papel, já tá tudo na sua cabeça. Já vai enraizado mesmo, e ao longo dos anos, da experiência, você vai adquirindo isso. Foi na prática, mas se eu tenho a oportunidade de dar uma dica, é essa, que eu falei, ter isso na cabeça, ter em mente tudo isso, justamente que você colocou. Existem vários players aí na arquitetura, não somos só nós, né? A gente não faz nada sozinho. A gente precisa de todo mundo, né? É uma família, como eu disse antes. Então, foi muito rico, eu adorei. Respondeu, Regiane? Respondeu. Eu queria fazer só mais uma pergunta. Fique à vontade, quantas porque quiser. A Triptych trabalha com incorporadoras, né? Foi a primeira coisa que você falou. E eu acredito muito nisso também, porque é assim que a gente resolve a cidade. A gente faz uma cidade melhor trabalhando com quem tem condições de fazer a cidade, certo? E eu gostaria de saber como é, assim, trabalhar com as incorporadoras, se é possível para vocês propor soluções melhores para a cidade, se eles aceitam isso, sem uma coisa muito rígida. Aí eu vou te falar, é uma pergunta bem capciosa. Em geral, 90% mesmo dos projetos hoje da Triptych Arquitetura são mercado imobiliário, incorporadoras, assim como pessoas, incorporadoras, cada uma é de um jeito. Então, tem, graças a Deus, muitas, principalmente fora de São Paulo, que têm uma visão de colaboração com a cidade, de oferecer um produto interessante, sustentável, entrosado com o meio onde vai ser implantado e com um benefício para o usuário. A maioria delas, principalmente fora de São Paulo. Mas tem as que são puro lucro, tá? É verdade, que são assim, tá bom, dentro do meu VGV, que é o valor de venda total que eu preciso atingir, e dentro do que eu espero de lucro e de tipologia de cliente para venda, aí você cria o que você quiser. Se couber o meu custo, para mim, ok. Então, meio que tanto faz. Então, aí a gente tem até uma certa liberdade de tentar propor coisas que, dentro do custo, que atendam, sejam melhores. É uma oportunidade muito legal, realmente muito gostoso fazer parte disso. Mas não é fácil, não são clientes fáceis. Não, tem um núcleo de casas no escritório e a pessoa que coordena mais o dia a dia do núcleo de casas sofre porque atender também casais, vocês vão entender na vida que você exerce psicologia, né? É uma coisa assim que são pessoas, é um casal, sempre complexo isso. Então, quando você vai atender casais ou pessoas, cliente final, é tão difícil quanto uma incorporadora, na verdade. Mas incorporadora tem uma pressão muito grande financeira e de prazo. Então, isso acho que é o mais delicado de lidar, tá? Não é que é difícil, mais difícil ou menos difícil, é só delicado, tem que ter muita atenção, tem muita política, né? Na conversa também, para você conseguir ensinar e impor lá as suas decisões com argumento. Por isso que é importante, de novo, ter tudo isso na cabeça, porque quando você tem argumento e solução técnica, atendendo o conceito, por que a pessoa vai falar não? Não tem muito argumento para negar. Então, a gente aprende muito nesse mercado dessa forma, entendendo que está aberto se você tiver argumento e consistência. Entendi. Obrigada, Renata. Mais alguma pergunta? Eu acho que a questão do estacionamento é bem emblemático, viu? Porque eu conheço alguns edifícios. Não é só o problema do giro, não. Com o aumento da altura dos carros, né, os famosos SUVs, o
o carro não entra na garagem. Ah, ok, não dá para fazer um projeto de um estacionamento se o sujeito tiver um caminhão, mas tem que entender um pouco que os modelos de carros atuais mudaram, né? Sim. Então, você tem aquelas vigas, aquele pé direito, né, embaixo das vigas, e a maioria dos carros dos futuros moradores não entra, né, ou não sai, né? Tem problemas dessa natureza também. É curioso você falar isso, porque, assim, primeiro que, na verdade, tem uma dualidade nesse assunto, porque, por um lado, em algumas áreas, a legislação incentiva o pedestre, né, a bicicleta, não ter vagas, né, de estacionamento justamente para não incentivar, e, por outro, você tem empreendimentos que é obrigatório ter pelo menos uma vaga para cada um. A questão no mercado imobiliário é muito importante essa do estacionamento que você mencionou, porque quando eu tenho mais pé direito no embasamento, para resolver essas coisas e ter um produto melhor, né, porque o mínimo não atende, na verdade, o mínimo hoje na legislação não atende o tipo de produto que existe hoje no mercado. Então, a gente tem que ir um pouquinho a mais do mínimo para poder atender. Isso impacta, às vezes, em você ter um andar a menos no edifício e vender um andar a menos. Então, a luta é também pela proteção do produto. Quando a gente entrega um projeto de criação para o cliente, tudo isso está considerado. O quanto ele vai vender, qual a eficiência do projeto, ou seja, quanto ele tem que construir para quanto ele tem que vender, né, a área de projeto e de venda, quanto vai custar isso, um valor mínimo de construção, quanto ele consegue vender naquele bairro e tal. Então, quando você apresenta um produto melhor e ele aceita, e depois ele vai ver que para ter isso, ele vai ter que abrir mão de uma área de venda, essa é a nossa luta, a nossa defesa, como a Regiane falou, para ter um produto melhor, ter espaço para provar para ele que isso vai dar mais valor por metro quadrado e vale a pena ele perder isso. Então, no mercado imobiliário, a gente tem ainda esse elemento que é, como eu disse lá da construção, que é o custo, o valor de venda mesmo, né? O lucro também para o usuário. Então, a gente luta para que o produto seja mais confortável do que simplesmente seguir a risca a legislação. Mas é importante esse ponto mesmo. Renata, mais uma pergunta que eu acho que é interessante por conta do perfil da nossa disciplina. Vocês entregam o projeto executivo, vocês acompanham a obra? Há uma contratação para acompanhar a obra, os detalhes construtivos, há muita mudança no decorrer da construção. Perfeita. Como é que se dá essa relação no decorrer da obra e talvez até no decorrer do uso? Perfeita a sua pergunta. A gente tem esse serviço de acompanhamento que a gente chama de ATO, que é atendimento à obra. A gente tem em alguns contratos, não são todos, embora, na verdade, na prática, a gente receba telefonemas anos depois que o projeto foi entregue ou executado, né, normal, assim, de memória e tal. Por exemplo, no 1122, a gente faz esse acompanhamento. Eu vou te dizer, até agora, já está quase que pronta, a torre toda, já estão fechando, fazendo alvenaria interna e tal. Nós tivemos 2 alterações de especificação só, que foi de piso. De piso, não tinha um no mercado, maçaneta que não tinha no mercado, então, assim, é um sucesso, na verdade, eu entendo, sabe? Porque os detalhes foram pensados de uma maneira que eles estão se viabilizando na execução, com um custo adequado, no prazo adequado para a construtora, então, mas não é sempre assim, tá? Muitas vezes a gente tem cortes no orçamento e tem que mudar a especificação, ou até um detalhe. Por exemplo, chegar lá na frente, esse da Gafisa que eu mostrei, o fornecedor lá, quando for executar, tiver muito acima do orçamento, talvez eles falem, olha, não vai dar para ter a floreira. Aí nós vamos ter que pensar. Mas aí eles envolvem sempre a arquitetura assim de volta. Alunos, por favor, porque podemos ficar mais uns 10 minutinhos, Renata, porque é uma oportunidade única vocês terem contato com quem está por dentro de um processo de projeto com muitas interfaces. Eu estou à disposição, gente. Se quiserem perguntar mais alguma coisa, comentar mais alguma coisa, estou aqui.
Eu tenho uma pergunta, não uma pergunta, mas para você falar um pouco sobre como é combinado, ou é uma coisa meio já sabida, esse limite, por exemplo, entre o que a equipe de arquitetura vai desenvolver, aí chegar qual o nível de detalhamento que vocês sabem que vocês vão, até a equipe da estrutura entrar, ou da hidráulica, ou da que vai desenvolver a floreira, o detalhamento. Então, tipo, como sabe onde um para o outro entrar e esse vai e vem, assim? É uma coisa, tem muitos detalhes, assim, né? Cada muito, muito boa a sua pergunta. Para mim, todos os projetistas tinham que ser envolvidos na concepção, quase na concepção. Existe, a concepção, ela é dividida, vamos dizer assim, num que a gente chama de estudo de viabilidade, para ver se é viável, né, atender a legislação, o produto que o cliente quer, dentro da área e tal, e tem um estudo preliminar. Nesse estudo preliminar, por isso que aqui a gente tem isso separado, mas a gente tem uma sobreposição de atuação aqui dentro do escritório, que é a minha área, ela acaba entrando um pouquinho no estudo preliminar para fazer essa interface com projetistas complementares, ou, como muitas vezes as incorporadoras já têm alguma experiência em construção, às vezes elas são a própria construtora, inclusive, para justamente dar essas diretrizes já junto na criação. A gente também tem uma certa experiência, então a gente também vai propor coisas que a gente já sabe que lá na frente vão funcionar, muito a exemplo do que a Sheila falou, ou que vão ser possíveis de ser solucionadas, né? Mas, para mim, o ideal é que os membros da família entrem justamente nessa transição entre a parte de concepção e o desenvolvimento. Para mim, é sempre fundamental, eu luto muito com os clientes. Tem cliente que não contrata, simplesmente. Eles contratam no final de anteprojeto, que a coisa já está mais rica, né? Já está mais encorpada. Mas o certo seria aí, seria nesse momento, para mim. Primeiro, uma noção, claro, todo mundo tem que ter essa noção na hora de criar, mas essa entrada em peso desses inputs externos deveriam estar nesse final de concepção, na minha opinião. Acho que seria o ideal para qualquer projeto. Entendi. Obrigado. Imagina. Mais algum questionamento, consideração? Não? Oi, bom dia. Vou ter uma pergunta. É uma curiosidade mais sobre o escritório, na verdade, né? Pois não. Vocês têm estagiários, né? E como é que eles participam, assim, do processo de todos os projetos do escritório? Olha, hoje a gente tem 3 estagiários só. Eu sei, é triste, eu queria ter muito mais. A gente, como está home office, nós damos bastante autonomia para os arquitetos dentro do escritório, tá? É um escritório que a gente realmente, o arquiteto que trabalha lá participa dos projetos, das soluções, a gente até quase que dá demais, né? Autonomia. Claro, tem que ir contendo, porque cada um é um, né? Cada um vai de um jeito. Mas o estagiário idem, tá? A gente dá muita liberdade também para participação de todos os processos. Ano passado, eu até tive uma pessoa que a gente conseguiu, era um plano, não conseguimos por conta desse boom, né, e nos organizar para receber essa equipe, era ter o estagiário que passasse pelas todas as áreas do escritório. Maquetaria, fazendo maquete, construindo um pouco, né, numa escala micro, a edificação, arquitetura, interiores e a bancada da França, que a gente chama, que são os arquitetos que trabalham aqui para projetos na França. A gente hoje não está conseguindo fazer muito isso, mas a filosofia seria essa, a gente hoje já pega o estagiário, já joga na fogueira, com todo o auxílio, a gente tem uma troca muito grande entre a equipe, é muito próximo, muito horizontal, assim, eu mesma, eu falo todo dia com praticamente todos os arquitetos, e a gente troca croquis, troca comentário, bem próxima a relação, mas hoje a gente não tem muitos. Entendi, obrigada. Imagina. Posso fazer outra pergunta? Claro. Pode ser. Já que falou sobre estagiários, e você falou também que participa do processo de contratação aí no escritório, queria que você falasse um pouco mais sobre isso, quais são as exigências, já que a gente está se preparando para isso. Sim.
Olha, eu acho que assim, eu realmente, de novo, uma função meio barra, né? Eu acabo fazendo a seleção dos currículos e contratações, né? Então, na área de desenvolvimento, né? Então, eu acho que, assim, de novo, a gente sabe que quem está cursando o terceiro ano de arquitetura não tem a experiência para chegar no projeto e entender tudo e produzir, né, rapidamente. A gente entende isso. Eu sei, eu já estava aí, já estive aí há um tempo. A gente tem muito receio de, puxa, vou entrar lá, não sei nada, não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. Meu Deus, me deram um corte assim que eu não sei nem como abrir esse corte, com o que funciona tal. Eu acho que a gente tem esse processo seletivo. Eu prezo muito eu tenho uma coisa muito de pessoal, já falei que eu adoro pessoas, então eu acho que quando você conversa com alguém, você já também sente muita coisa, né? Tenho essa sensibilidade, eu gosto de observar as pessoas. Então, essa postura de aprendizado, de abertura para o processo de projeto, claro, algum conhecimento em software não tem como escapar, tá? Não dá para você ser zero, hoje não dá. Na minha época dava, se tivesse um lápis eu podia entrar no escritório, agora realmente não dá. A exigência do mercado mudou um pouco, é uma pena, mas sim. Acho que a tua preparação, a maneira como você encara os teus estudos, entendeu? A maneira como você se dedica também na faculdade. Eu sei que é complicado, ainda mais agora no home office, né? É muito difícil ficar lá sentado e a gente quer pôr a mão na massa, a gente quer projetar, só quer fazer projeto. A disciplina legal é a de projeto, o resto não. E não eu estou tentando provar por A mais B aqui que a prática é que se você tiver um conhecimento, ainda que não específico em cada área, muito profundo, mas geral, é isso que vai te destacar, tá? Conseguir ver a arquitetura como um todo, e não como um objeto único, solteiro. Então, a gente tem esse processo, a gente agora, no próximo semestre, no início do ano, vamos contratar mais estagiários. A gente, em geral, só para te contar, tá? Não quer dizer que, em geral, a gente contrata quarto, quinto ano, e acompanha para efetivação. Essa é a nossa vontade, de que a pessoa faça uma escola lá e fique, claro, né? Para a gente também se beneficiar de tudo aquilo que a gente investiu no aprendizado da pessoa. Não sei se eu te respondi, mas é mais ou menos como funciona lá. Respondeu sim, obrigado. Imagina. Bom, gente, vamos finalizando para poder a Renata almoçar e trabalhar, coordenar a equipe. Tá aqui, o celular tá assim, ó. Deve um monte de mensagem aí, né, Renata? Mas valeu, adorei. Obrigada, eu adorei a sua fala aqui, anotei um monte de frases que eu vou colocar nos meus slides. Que bom, obrigada, eu falei tanto, gente. Fico ansiosa, eu falo mais ainda. Não, por mim eu passo a manhã toda aqui, mas eu sei como que é escritório, né? Muito bom, Renata, parabéns, viu? Imagina, obrigada, eu estou à disposição, viu? Quando vocês quiserem fazer um repeteco com outros assuntos específicos também, talvez mais rápidos, mas aí vocês me procuram, tá? Com certeza. Quando a pandemia acabar, talvez a gente queira ir na obra. Puxa, super legal, podemos organizar assim, muito legal. Porque agora a USP não está... É bacana. Mas muito legal mesmo. Eu fui, rapidinho, assim, eu fui nessa do parque. Gente, eu fiquei eu que fiz o projeto inteiro. Imagina. Cheguei lá, 1.000 pessoas trabalhando na obra. 1.000. Nossa. 1.000. É uma coisa, assim, super organizada, você nem vê que tem tanta gente, é gigantesco. Mas é muito legal, realmente inacreditável, é uma realização assim mesmo, né? Eu amava estar em canteiro de obra, né? Demais. Assim, e o que eu achava mais interessante era você ir como visitante em um lugar que você participou da construção. Nossa, para mim... Chegava lá e falava, olha o shaft da escada! Muito grande. Muito legal. Tem aqui, vários alunos aqui no chat agradecendo tudo. Obrigada a vocês, gente, espero que tenha ajudado um pouquinho aí no entender um pouquinho como funciona a prática. Foi ótimo, foi ótimo. Muito obrigada, viu? Quer falar alguma coisa? Obrigada. Para a velha, agradecer só? Agradecer, Renata. Então, espero que seja até um começo de outras conversas que você tem com essa pedaço aqui da faculdade.
porque, de fato, está sendo muito bom para todo mundo. Legal, estou à disposição, adoro. Muito obrigada, viu, por sua boa vontade, viu? Imagina, que isso, para mim é um prazer mesmo, viu? Obrigada mesmo, eu que agradeço. Tá bom, valeu. Tchau, boa tarde. Bom dia, ainda não almocei. Bom Tchau. Gabi, Eduardo, vocês ficam aqui, Zé, um pouquinho mais com os monitores, 1 minuto só. Tá. Claro. Tchau. Muito bom, viu? Eu acho... Pessoal, valeu, viu? Uma boa tarde, nossa, e, na verdade, o que ela relatou... Pera, rapidinho, obrigada, meus alunos de pós que vieram assistir. Obrigado a todos, espero que tenham gostado, né? Pós-graduação, todos. Pronto. Alguns dos meus estavam em aula hoje, viu? Então, tá. Daniel, e é interessante esse papel do estagiário na Triptych, porque é a filosofia de trabalho europeia, né? Uhum. Você tem alunos da FAO que foram, por exemplo, trabalhar no BIG, que é na Noruega, se não me engano, e é a mesma coisa, eles voltam encantados porque eles se envolveram em tudo. Essa horizontalidade, né? Claro que tem um monitoramento, né? Claro. Mas não, assim, eles envolvem os alunos, né? Os estagiários, não são alunos, são estagiários em tudo. Né? Muito bom. Acho para a gravação aqui, adorei aquele slide dela, que ela mostra o processo. Nossa, eu disse, até mandei uma mensagem para o Maravilha, eu vou botar isso na minha aula. Mas sem dúvida nenhuma mostra a importância da tecnologia da construção no processo de projeto. Ainda está gravando. Oxe. Ainda está gravando. E confirma muito dos pressupostos da disciplina e tudo